Introdução ao mundo dos motores imortais. E se eu te dissesse que existe um motor que sobreviveu a mais de 1,2 milhão de milhas e ainda funciona como no dia em que saiu da linha de montagem? Parece impossível, não é? Pois bem, há um motor Toyota 22R no Alasca que funciona ininterruptamente desde 1985, com seus componentes internos originais completamente intactos. Isso equivale a dar 48 voltas na linha do equador da Terra. Hoje, faremos uma contagem regressiva de 12 motores que foram projetados para sobreviver a civilizações inteiras. E fique até o final, porque o número 1 vai te deixar de queixo caído. Essa fera mecânica é literalmente imparável. Top 1 Ford 300 de 6 cilindros em linha, 1965 a 1996. O motor de 6 cilindros em linha de 300 polegadas cúbicas da Ford era o equivalente automotivo daquele amigo confiável que chega cedo, trabalha mais duro que todo mundo e nunca pede reconhecimento. Enquanto outras fabricantes perseguiam manchetes de cavalos de potência, a Ford montou silenciosamente uma obra-prima mecânica que poderia sobreviver a várias recessões econômicas sem perder o ritmo. O 300 i6 foi um testemunho da excelência discreta da engenharia, tão suave e à prova de balas que os engenheiros da Ford provavelmente se perguntaram por que fizeram parecer tão fácil. Este motor era basicamente um equipamento industrial disfarçado de tecnologia automotiva, projetado para funcionar para sempre, apenas com gasolina comum e trocas de óleo ocasionais. Você descobre essa unidade de potência imortal nas Ford F-150, F-250, Vans Econoline e até mesmo em alguns Broncos. O design de 7 mancais principais suportava um virabrequim que provavelmente poderia servir como viga de ponte. Caminhões de entrega da UPS, caminhões de mudança e veículos de construção dependiam desse motor porque ele podia ficar em marcha lenta o dia todo, transportar cargas pesadas e ainda dar a partida de forma confiável após passar a noite em condições árticas. Há uma história lendária sobre uma Ford F-150 de 1978 com o 306, que serviu como caminhonete de fazenda em Montana, atingindo 387 mil milhas, transportando feno e puxando reboques antes que o neto do proprietário a herdasse. O sistema de resfriamento foi projetado para longos períodos em marcha lenta, e os requisitos elétricos eram tão mínimos que você praticamente poderia fazê-lo funcionar com uma bateria de carro de 1975. Top 2 Chrysler Slant 6225, 1960 a 1987. Em 1960, os engenheiros da Chrysler aparentemente disseram: vamos construir um motor que seja mais confiável que o nascer do sol e mais resistente que um inverno em Montana. O Slant 6 não foi construído apenas para durar. Ele foi projetado para sobreviver à sua hipoteca, aos anos de faculdade dos seus filhos e, possivelmente, a várias administrações presidenciais. A filosofia de design do motor era lindamente direta. Incline tudo 30 graus para a direita, torne-o 5 vezes mais forte do que o necessário e, em seguida, adicione mais ferro fundido só porque você pode. A versão de 225 polegadas cúbicas era tão absurdamente superdimensionada que os engenheiros da Chrysler os testaram, rodando completamente sem óleo, até fundirem, e depois os redesenharam para sobreviverem ainda mais. Você encontraria esse imortal mecânico nos Plymouth Valiants, Dodge Darts, Aspen, Volare e até mesmo em alguns caminhões. O bloco de ferro fundido era mais espesso que um cofre de banco, e o virabrequim era forjado em aço que provavelmente poderia sustentar um pequeno prédio. Os departamentos de polícia o adoravam porque você podia deixá-lo em marcha lenta por 12 horas seguidas durante as campanas e, em seguida, perseguir ladrões de banco imediatamente sem perder o ritmo. Há uma história incrível sobre um Plymouth Valiant de 1973, na zona rural de Nebraska, que serviu como o único táxi da cidade por 2 décadas, acumulando mais de 520 mil milhas em seu Slant 6 original, sem grandes reconstruções. A genialidade estava na simplicidade. Um carburador de corpo simples tão descomplicado que os fazendeiros podiam reconstruí-lo com ferramentas manuais básicas. Top 3 Buick 3.8L V6 Series 2, 1986 a 2009.
O Buick 3.8 LV6 Series 2 não era apenas um motor. Era uma declaração da engenharia americana, escrita em ferro fundido e determinação. Quando os engenheiros da General Motors projetaram essa potência, eles aparentemente esqueceram que estavam construindo um motor familiar convencional e, em vez disso, criaram algo que poderia sobreviver a um inverno nuclear enquanto entregava uma potência suave como seda. Nascido das décadas de experiência da GM com motores V6, o Series 2 herdou todas as lições aprendidas com falhas anteriores. As versões superalimentadas eram tão absurdamente superdimensionadas que os mecânicos brincavam sobre precisar de ferramentas arqueológicas para encontrar peças desgastadas. Essas feras conquistavam regularmente 280 mil milhas, enquanto seus proprietários mal se lembravam de que existiam cronogramas de manutenção. Você encontraria essa lendária unidade de potência nos modelos Buick LeSabre, Pontiac Grand Prix, Bonneville e Oldsmobile 88. O bloco de ferro fundido foi tão bem projetado que se tornou a base para tudo, desde sedãs de uso diário até aplicações de desempenho superalimentadas. A Consumer Reports classificou consistentemente os veículos equipados com o motor 3.800 entre os carros mais confiáveis já testados. Há um caso documentado de um táxi Buick LeSabre de 1995 em Chicago que atingiu 463 mil milhas em seu motor original antes de se aposentar. O sistema de resfriamento podia lidar com longos períodos em marcha lenta. O sistema de combustível era à prova de balas e o sistema de ignição era tão simples que os balconistas de lojas de peças podiam diagnosticar problemas por telefone. Top 4 BMW M20 de 6 cilindros em linha, 1977 a 1993. A BMW, no final da década de 1970, olhou para outras fabricantes cortando custos e disse: "Segurem nossa cerveja alemã." O M20 redefiniu o que significava construído para durar no mundo dos carros de luxo. Este motor era tão lendariamente suave e durável que os entusiastas da BMW brincavam sobre a necessidade de substituir seus carros inteiros antes que seus motores mostrassem qualquer sinal de fadiga. O segredo era a filosofia de Qualität da BMW. Qualidade elevada a níveis quase religiosos. Cada fraqueza potencial descoberta durante os testes resultava em um redesenho completo do componente. O design de comando de válvulas simples no cabeçote era elegante, mas cada componente foi projetado com tolerâncias que fariam os relojoeiros suíços chorarem de admiração. Você encontraria o M20 equipando os modelos BMW Série 3, E30, Série 5, E28, E34 e alguns modelos selecionados da Série 6. O cabeçote de alumínio combinado com um bloco de ferro fundido criava o equilíbrio perfeito entre resistência e dissipação de calor. O sistema de injeção de combustível era o Bosch Motronic, sofisticado para a época, mas confiável o suficiente para o abuso nas autobahns alemãs. Há um caso bem documentado de um BMW 325i de 1987, de propriedade de um caixeiro viajante na Alemanha, que rodou mais de 480 mil milhas em seu motor M20, enquanto dirigia pela Europa, com o motor, na verdade, ficando mais suave com o tempo. O sistema de corrente de comando era à prova de balas, e o sistema de resfriamento foi projetado para lidar com viagens sustentadas em alta velocidade que estressariam outros motores. Top 5 Jeep 4.0L de 6 cilindros em linha, 1986 a 2006. O motor Jeep 4.0L de 6 cilindros em linha era o equivalente automotivo de um texugo do mel, usando botas com biqueira de aço. Quando os engenheiros da AMC projetaram essa fera mecânica, eles aparentemente se perguntaram: e se construíssemos um motor que pudesse sobreviver sendo dirigido pelos portões do inferno enquanto reboca um barco? O 4.0L não era apenas um motor. Era uma fortaleza móvel projetada para suportar abusos que fariam outras unidades de potência agitarem bandeiras brancas. A construção do motor era lindamente simples, mas incrivelmente robusta. Bloco de ferro fundido, cabeçote de alumínio e componentes internos projetados para aplicações comerciais pesadas.
Você encontraria essa unidade de potência imortal nos Jeep Cherokees, Grand Cherokees, Wranglers e picapes Comanche. A configuração de 6 cilindros em linha fornecia um equilíbrio primário e secundário perfeito, enquanto o diâmetro e curso superquadrados entregavam excelentes características de torque para aplicações off-road. A injeção multiponto de combustível era simples o suficiente para ser confiável, mas sofisticada o bastante para uma economia de combustível decente. Há uma história famosa sobre um Cherokee X-Jonah, de propriedade de um guarda florestal do Colorado, que rodou mais de 420 mil milhas em seu motor 4.0L, enquanto patrulhava trilhas nas montanhas e atravessava riachos. Quando a Jeep descontinuou este motor em 2006, os fanáticos por off-road literalmente os acumularam como metais preciosos. O Serviço Postal dos Emirados comprou milhares para entrega de correspondência rural porque precisavam de algo que não morresse. Top 6 Volvo B230F, 1985 a 1998. O motor de 4 cilindros B230F da Volvo era engenharia sueca aplicada ao simples objetivo de nunca, jamais parar sob quaisquer circunstâncias imagináveis. Não era chamativo ou sofisticado. Era algo muito mais valioso. Um transporte absolutamente confiável que media a vida útil em décadas, em vez de períodos de garantia. As versões de 2.3L, naturalmente aspiradas e turboalimentadas, equipavam os Volvos 240, 740 e 940 com um tipo de confiabilidade que fazia outros fabricantes questionarem toda a sua filosofia de engenharia. A construção em ferro fundido era espessa o suficiente para deter pequenos projéteis, enquanto os sistemas de resfriamento foram projetados para lidar com tudo, desde invernos árticos até verões no deserto. Você encontraria essa lendária unidade de potência nos modelos Volvo 240, 740, 760, 940 e 960. O design de comando de válvulas simples no cabeçote era elegante em sua simplicidade, enquanto a injeção de combustível Bosch LH Getronic proporcionava excelente dirigibilidade e economia de combustível. O sistema de correia dentada exigia manutenção regular, mas era quase à prova de balas quando devidamente revisado. A Volvo perdeu muito dinheiro em custos de desenvolvimento, porque eles se recusaram absolutamente a comprometer a qualidade ou a durabilidade. O resultado foi um motor que os proprietários brincavam que duraria mais do que seus próprios carros. E muitos proprietários realmente vivenciaram exatamente esse cenário. Esses motores conquistaram status lendário entre pessoas que mediam relacionamentos automotivos em escalas de tempo geológicas, em vez de contratos de leasing típicos. Top 7 Honda Série B VTEC, 1989 a 2001. Quando os engenheiros da Honda projetaram os motores VTEC da Série B, eles aparentemente decidiram que concessões eram para os fracos e que a mediocridade era sua inimiga jurada. O B16, B18 e B20 não eram apenas motores. Eram instrumentos de precisão disfarçados de unidades de potência automotivas do dia a dia que podiam girar a 8.000 RPM por ano sem reclamar. O sistema VTEC não era um truque de marketing inteligente. Era uma tecnologia revolucionária que permitia que esses motores fossem tanto veículos de uso diário econômicos, quanto máquinas de desempenho estrondoso. O que tornava a Série B verdadeiramente especial era sua gloriosa capacidade de absorver punições sem materiais exóticos ou sistemas complicados esperando para falhar. Você encontraria essas lendárias unidades de potência nos modelos Honda Civic SI, Integra GSR, Type R e variantes do CRX. A construção do bloco de alumínio economizava peso ao mesmo tempo em que proporcionava excelente dissipação de calor. E o trem de válvulas DOHC VTEC foi projetado para funcionar perfeitamente por centenas de milhares de ciclos. O design do bloco de convés fechado, closed deck, fornecia uma resistência incrível tanto para aplicações originais quanto modificadas. Há uma história incrível sobre um Honda Civic SI 1992 na Califórnia, cujo proprietário, um estudante universitário, dirigiu mais de 340 mil milhas enquanto tratava o motor como um carro de corrida. Ainda assim,
o B16 nunca exigiu grandes reparos. Esses motores criaram sua própria cultura de tuning, onde os entusiastas descobriram que podiam obter mais de 400 cavalos de potência com modificações básicas, enquanto o motor simplesmente continuava funcionando. Top 8 Cummins 5.9L de 12 válvulas, 1989 a 1998. O motor a diesel Cummins 5.9L de 12 válvulas não foi construído apenas para durar para sempre. Ele foi projetado para aplicações comerciais, onde falhar significava falência, e então acidentalmente colocado em picapes, onde alcançou a imortalidade automotiva. Este motor foi classificado para 1 milhão de milhas em aplicações comerciais e, em picapes carregando cargas mais leves, ele estava basicamente apenas se aquecendo aos 300 mil milhas. A primeira geração do Cummins era mecanicamente perfeita em sua simplicidade. A bomba de injeção Bosch P700 era puramente mecânica. Sem computadores, sem equipamentos de emissões para falhar, apenas injeção mecânica pura, sincronizada com precisão suíça. Este motor podia funcionar com qualquer coisa, desde óleo diesel até óleo de cozinha filtrado, e simplesmente continuava gerando torque. Encontrados exclusivamente nas picapes Dodge Ram de 1989 a 1998, esses motores criaram sua própria economia. As pessoas compravam Rams enferrujadas apenas pelo motor Cummins e, em seguida, o transferiam para picapes mais novas quando as unidades de potência destas falhavam. O 12 válvulas era tão valioso que picapes com transmissões estouradas ainda eram vendidas por muito dinheiro. A verdadeira mágica estava na filosofia de design conservadora. Cada componente foi projetado para o dobro do estresse que realmente encontraria. O bloco de ferro fundido podia lidar com níveis de potência que destruiriam outros motores. O sistema de combustível tinha uma simplicidade de nível agrícola e o sistema de resfriamento foi projetado para reboque prolongado em condições de deserto. Existem casos documentados de motores Cummins de 12 válvulas atingindo mais de 700 mil milhas com os componentes internos originais. Top 9 Mercedes-Benz ou 1617 a diesel, 1974 a 1991. Em 1974, os engenheiros da Mercedes-Benz aparentemente disseram: "Vamos construir um motor a diesel que seja mais confiável que a gravidade e mais durável que as pirâmides." O Homem 617 não foi construído apenas para durar. Ele foi projetado para sobreviver a várias eras glaciais, enquanto entregava a confiabilidade da fabricação de precisão alemã. O Homem 617 é considerado um fator-chave na reputação de confiabilidade da Mercedes, nos economiu na década de 1980, representando a era de ouro da engenharia da Mercedes, quando a longevidade era um objetivo de design fundamental e não um pensamento tardio. O motor a diesel de 3.0L e 5 cilindros estava disponível nas versões naturalmente aspirada e turboalimentada, ambas essencialmente imortais. Você encontraria essa lendária unidade de potência nos modelos Mercedes 240D, 300D, 300CD, 300TD e 300SD. A construção em ferro fundido era tão robusta que os mecânicos brincavam sobre precisar de explosivos para rachar uma, e o sistema de injeção de combustível Bosch foi projetado com precisão para décadas de serviço confiável. Muitos desses motores ultrapassaram a marca de 1 milhão de milhas, dando continuidade à reputação de confiabilidade forjada pela excelência da engenharia alemã. A filosofia de design do OM 117 era lindamente alemã. Fazer tudo 5 vezes mais forte do que o necessário e, em seguida, adicionar mais aço apenas porque a perfeição assim o exige. O resultado foi um motor a diesel que podia funcionar com qualquer coisa, desde óleo diesel até óleo de cozinha filtrado, enquanto entregava a confiabilidade de um relógio suíço. Existem casos documentados de motores OMI 617 em táxis marroquinos, atingindo mais de 600 mil milhas, enquanto ainda ronronavam como aristocratas mecânicos. Top 10 Toyota 1UZ-FE 1989 a 2006. O Plan UZ-FE da Toyota redefiniu o que um V8 de luxo poderia alcançar quando a engenharia de precisão japonesa encontrou orçamentos de desenvolvimento essencialmente ilimitados.
Ele não era apenas suave, era uma seda mecânica que por acaso possuía a durabilidade da construção de uma ponte, ao mesmo tempo em que entregava um desempenho que envergonhava motores que custavam o dobro. A construção totalmente em alumínio entregava um desempenho impressionante, tratando mais de 200 mil milhas como um período de garantia estendida que mal arranhava a superfície. O segredo era a filosofia Takumi da Toyota. O trabalho de mestres artesãos aplicado religiosamente a cada parafuso, rolamento e componente em toda a unidade de potência. Você encontraria esse lendário motor nos modelos Lexus LS400, LS430, S400 e S430. O V8 DOHC de 4.0L apresentava corpos de borboleta individuais, gerenciamento de motor sofisticado e uma qualidade de construção que estabeleceu novos padrões para a confiabilidade de carros de luxo. Esses motores eram tão incrivelmente suaves que você poderia equilibrar moedas nas tampas de válvulas em marcha lenta. Esses motores eram tão confiáveis que os mecânicos às vezes esqueciam que eles existiam, com muitos exemplares ainda funcionando perfeitamente após mais de 300 mil milhas de serviço em carros de luxo. Preparadores do mercado de reposição descobriram que esses motores podiam lidar com aumentos massivos de potência enquanto mantinham sua famosa confiabilidade, com projetos de mais de 800 cavalos de potência ainda funcionando perfeitamente após décadas de abuso. O Munamuzera se tornou o LS Swap antes mesmo de os LS Swaps serem legais. Top 11 Toyota 2J da GTE 1991 a 2002. O 2JZ GTE não era apenas um motor. Foi acidentalmente uma das maiores unidades de potência de alto desempenho já criadas. Enquanto a Toyota estava simplesmente tentando construir um motor confiável para carros de luxo, este 6 cilindros em linha biturbo redefiniu o que a prova de balas significava em termos de engenharia automotiva, quando orçamentos ilimitados encontraram a obsessiva atenção japonesa aos detalhes. O bloco de ferro fundido foi tão massivamente superdimensionado que poderia sobreviver a mais de 1.000 cavalos de potência sem qualquer reforço interno. O design de deck fechado e a construção de saia profunda o tornaram mais forte do que motores projetados especificamente para aplicações de corrida profissional. A Toyota perdeu quantias enormes de dinheiro em cada 2JZ porque os custos de engenharia eram economicamente insanos. Você encontraria esse lendário motor nos modelos Toyota Supra, Aristo e Lexus GS. A configuração biturbo produzia 320 cavalos de potência em sua forma original, mas a verdadeira genialidade do motor estava em sua capacidade de lidar com o dobro dessa potência, com modificações simples do tipo bolt-on. O sistema biturbo sequencial eliminava o atraso, lag, enquanto o bloco de ferro lidava com quaisquer níveis de potência que os proprietários desejassem. Os Supra-turbos se tornaram lendários não apenas por seu impressionante desempenho original, mas por sua capacidade de gerar mais de 800 cavalos de potência com modificações básicas e ainda dar a partida todas as manhãs. Esses motores criaram sua própria religião entre os entusiastas, com 2 Jordan GTRs em bom estado, valendo hoje mais do que carros inteiros. Quando o apocalipse chegar, haverá baratas e motores 2JZ ainda gerando pressão de turbo. Top 12 Toyota 22R e 22RI, 1981 a 1995. Coroando nossa lista está a lendária série 22R da Toyota. O motor que literalmente redefiniu a imortalidade automotiva e ganhou o apelido de motor de 1 milhão de milhas através de pura excelência mecânica. O Toyota 22R e seu irmão com injeção eletrônica, o 22RI, são amplamente considerados alguns dos motores de 4 cilindros mais confiáveis já produzidos e, sem dúvida, o motor de 4 cilindros mais lendário que a Toyota já fez. Ele não foi construído apenas para durar. Foi projetado para sobreviver às civilizações enquanto impulsionava picapes por condições que fariam veículos militares se renderem em derrota. Como muitos dos motores de 4 cilindros da Toyota, a família R
e o 22 em especial, conseguiram entregar confiabilidade a longo prazo graças a uma construção simples e especificações de desempenho gerenciáveis. Você encontraria essas lendárias unidades de potência nas picapes Toyota, 4Runners, Celicas e modelos Corona. Produzido pela primeira vez em 1982, o 22RM tornou-se a opção padrão nas picapes Toyota e 4Runners em 1984, com a Toyota continuando a oferecer o 22RE até 1995. O 4 cilindros em linha de 2.4L apresentava correntes de distribuição em vez de correias, sistemas de combustível mecânicos consertáveis com ferramentas básicas e sistemas de resfriamento projetados para o Vale da Morte, enquanto rebocavam montanhas. Cada componente foi projetado assumindo que o mecânico mais próximo estava a 500 milhas de distância, e as únicas ferramentas disponíveis eram pedras e pura determinação. O 22RI é um dos motores de 1 milhão de milhas da Toyota, com esses motores atingindo rotineiramente mais de 400 mil milhas e casos documentados ultrapassando 1 milhão de milhas com os componentes internos originais. Há um caso famoso de um motor 22R em um caminhão de entrega no Alasca que acumulou mais de 1,2 milhão de milhas, operando em temperaturas que variavam de 40 graus Fahrenheit a 90 graus Fahrenheit, sem nunca receber uma retífica completa. Quando organizações humanitárias precisavam de veículos que absolutamente tinham que funcionar nas condições mais hostis do mundo, elas escolhiam Toyotas equipados com 22R sem hesitação. A Toyota perdeu dinheiro em cada 22R porque se recusou a comprometer a qualidade, criando uma imortalidade mecânica que ainda funciona hoje. Considerações finais e engajamento da comunidade. Essa é a sua contagem regressiva de 12 motores construídos para a eternidade. Primeiramente, um enorme agradecimento a todos vocês, lendas, que ficaram até o final. Vocês são os verdadeiros MVPs que realmente apreciam a história automotiva e a excelência na engenharia. Qual deles mais te surpreendeu? E aqui está o que eu realmente quero saber. Você tem alguma história pessoal com algum desses motores lendários? Talvez sua família tenha tido um Toyota 22R que simplesmente não parava. Ou talvez você tenha dirigido um Mercedes OM617 que ainda está funcionando perfeitamente após 30 anos. Deixe suas experiências do mundo real nos comentários abaixo. Eu leio cada um dos comentários e adoro ouvir suas histórias pessoais sobre esses imortais mecânicos. Compartilhe suas histórias de confiabilidade de motores. Seja sobre uma quilometragem incrível, sobrevivência a condições extremas, ou simplesmente a recusa em morrer quando deveria. Suas experiências ajudam a provar por que esses motores conquistaram seu status lendário. Se essas histórias de imortalidade mecânica mudaram a maneira como você olha para as máquinas na sua garagem, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história da engenharia que tentaram enterrar sob a obsolescência programada. Vamos abastecer o futuro juntos. O próximo tesouro mecânico será revelado em breve.